minha parceira, para alcançar a câmera de longe. Eu sei que você tem uma ótima ideia aí dentro da sua cabeça. Sei também que você tem muita vontade de transformar essa ideia em um livro, mas que tem enfrentado muita dificuldade para fazer isso acontecer. Ou não sabe nem por onde começar. Acertei? Se esse é o seu caso, eu trago uma boa notícia para você. Acabou! Acabaram as complicações, acabaram as enrolações, acabaram-se as desculpas. Hoje a minha missão nesse vídeo é te ensinar os 5 passos infalíveis para colocar sua história no papel de uma vez por todas. E no final do vídeo eu vou responder algumas das perguntas que eu recebi de escritores que estão na mesma situação que você. E eu te convido a me mandar também as suas perguntas, dividir comigo a sua situação. Quem sabe ela pode ser uma das respondidas nos próximos vídeos da série E Agora, que vão ao ar toda terça-feira. E aí, tá pronto? Vamos começar? Agora é hora do seu livro acontecer. Passo número 1. Dê ordem ao caos. Imagina um aquário cheio de peixinhos e a sua missão é escolher um daqueles peixes e tirá-lo para fora do aquário. Bem difícil, né? Primeiro você vai ter que identificar aquele peixinho ali no meio de todos os outros e depois ele vai ficar fugindo de você enquanto você tenta puxar ele para fora. É mais ou menos isso que acontece toda vez que a gente se senta para escrever e as ideias não estão muito organizadas ali dentro da nossa cabeça. Esse esforço para agarrar a ideia lá dentro e trazê-la para fora em forma de palavras pode ser um esforço tão desgastante e frustrante que vai minar a nossa energia criativa, vai minar o nosso entusiasmo. Isso não é legal, né? É justamente para evitar esse tipo de desânimo que o primeiro passo para começar a escrever sua história não é escrever o primeiro capítulo. É você organizar aquele monte de ideias que está nadando dentro da sua cabeça, assim como esses peixinhos no aquário. E como fazer isso? É bastante simples. Primeiro, abra um caderno, pegue o seu computador e comece a escrever ali todas as ideias que você tem para essa história. Tudo, falas, cenas, personagens, coloca tudo no papel. Ah, mas tem coisa que eu vou ter que pesquisar melhor depois. Não tem problema, anota ali em vermelho, grifa o que você acha que é importante, deixa observações, comentários para você mesmo. O importante é você pegar tudo aquilo que está na sua cabeça e passar para o papel, para o computador, tirar da sua cabeça e trazer em forma de palavras. Cuspi. Você vai perceber que o seu entusiasmo para escrever essa história já vai estar ali, bombando dentro de você, porque você vai ter criado uma conexão com ela. E quando você terminar esse rascunhão, vamos para o passo 2. Passo número 2. Saiba a cor da cueca do seu personagem. É isso mesmo. Agora que você tem ali mais ou menos a ideia da história, selecione quem são os personagens principais para você traçar um verdadeiro raio-x de cada um deles. Quando eu digo personagens principais, não estou falando só do mocinho e da mocinha não. O vilão, o melhor amigo, o amante, o detetive, todas as pessoas que têm um papel fundamental na sua história devem ter esse perfil bem detalhado. E esse raio-x não é apenas a altura, idade, cor dos olhos e cabelos, não. Você deve sim fazer uma descrição física bem ali, detalhadinha, quais cicatrizes ele tem, se ele tem tatuagem, mas você também deve ir mais a fundo. Trace o perfil emocional, comportamental, qual o temperamento dele, qual o humor dele, o que ele gosta, do que ele não gosta, no que ele acredita, do que ele tem medo, com o que ele sonha. Em meu blog, eu deixei uma listinha de perguntas que podem te ajudar a traçar esse perfil, mas você pode criar perguntas novas, tirar algumas. O importante é você ter ali as respostas que você acha importantes para conhecer a alma do seu personagem. Coloque essas informações em uma ficha técnica e inclua também uma linha do tempo desses personagens, onde, quando ele nasceu e a partir daí, os acontecimentos importantes e marcantes da vida dele. Coisas que aconteceram na infância, na adolescência, onde ele estudou, o que ele largou a faculdade para montar uma banda, ele começou a trabalhar, ele largou o emprego, ele amou alguém, ele foi decepcionado, ele passou por algum trauma. Muitas dessas coisas não vão nem aparecer no seu livro e não vão ser mencionadas, mas é como eu disse anteriormente, você tem que conhecer a alma do seu personagem. E para que isso é importante? Porque o seu leitor, quando vê o seu personagem ali em cena, tem que se identificar com ele logo de cara. E essa identificação não acontece quando você descreve a cor dos olhos do seu personagem. É quando, através das falas, dos comportamentos, das reações,
A alma do seu personagem, ela transcende as páginas dos livros e alcança o coração do seu leitor. Você acha que é por acaso os comentários que você lê em resenhas ou ouve alguém falar do tipo "Nossa, eu me identifiquei com esse personagem no primeiro capítulo"? O escritor sabe muito bem como fazer isso acontecer. E você deve saber fazer isso acontecer, conhecendo literalmente, sem exageros, tá bom, só um pouquinho, a cor da cueca no seu personagem. Depois desse exercício, aquela empolgação que começou no passo 1, fazendo o rascunhão, vai estar multiplicada por 10. Porque quanto mais íntimo você se torna do seu personagem, mais você se apaixona por ele, mais você quer contar a história dele. E pode ter certeza de que muitas ideias vão surgir nessa hora também. E não tem problema, as ideias surgem o tempo todo. O importante é você continuar alimentando aquele rascunhão com as ideias novas. Falando nesse rascunhão, tá com ele aí por perto? Porque a gente vai precisar dele para o passo número 3. Passo número 3, traçando o mapa do tesouro. Agora que você já tem as suas ideias colocadas no papel e personagens muito bem definidos, é hora da gente dar um rumo para todas elas para você não se perder dentro da própria história. Note que não estamos falando de técnicas avançadas de roteiro ou de visão de cenas. São métodos para a gente organizar aquele monte de ideias e começar a colocar no papel. Você pode se aperfeiçoar depois com cursos, palestras e livros técnicos, mas eu garanto que esses passos já vão te dar todo o começo necessário para você escrever o seu livro. Sabe aquele rascunhão do passo 1? Pega agora todas aquelas anotações e começa a dividir em tópicos, colocando esses tópicos na ordem dos acontecimentos da história, tendo assim um começo, meio e fim. Nesses tópicos, coloque data, local em que cada coisa acontece. Você pode dividir por cenas, por acontecimentos, por fases da história, como você preferir. Mas vai colocando ali, tenha uma noção da linha do tempo da sua história, de onde, de quando, porque isso é muito perigoso a gente se perder com isso enquanto a gente escreve. E identifique também tudo aquilo que você precisa pesquisar. Em que época a sua história se passa? Você conhece bem essa época? O lugar? Os costumes regionais? Que tipo de personagem você está abordando? Ele pertence a algum grupo que você precisa pesquisar para entender melhor os comportamentos? Anote todos esses pontos de pesquisa e realize essas pesquisas. Encha-se de informações sobre o universo que você vai colocar ali no seu livro, porque você precisa transmitir veracidade para o seu leitor. Aproveite para fazer a você mesmo algumas perguntas. Que mensagem eu quero transmitir com a minha história? Como eu quero que o meu personagem seja lembrado? Eu vou guardar alguma surpresinha para o final? Que sentimentos eu quero despertar no meu leitor? E veja se tudo isso está acontecendo, ou se você precisa trabalhar melhor alguma cena, algum personagem, alguma situação, para deixar o seu livro dentro daquilo que você deseja causar com ele. Que a leitura não é apenas entretenimento, ela é conexão entre você e aquele que vai ler suas palavras. Lembre-se também de incluir cenas que deixem o seu leitor conhecer o seu personagem, o universo que você está apresentando, porque embora na sua cabeça você já saiba tudo o que você quer contar, seu leitor não sabe nada no momento em que ele abrir a capa do livro para ler. Coloque ali situações, falas e cenas que apresentem os seus personagens para eles. E uma dica muito interessante do livro Os Segredos dos Roteiros da Disney é: o importante não é o que o seu personagem diz, é o que o seu personagem faz. Para você mostrar para o seu leitor que a sua personagem, por exemplo, é muito generosa, é muito mais significativo você descrever ela indo para o trabalho e ajudando uma velhinha a atravessar a rua do que ela contando para uma amiga: olha, eu sou muito generosa. Né? Não cola direito, né? Outra leitura altamente recomendada é A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Acho que é assim que fala, Christopher Vogler. Esse livro traz a estrutura básica de uma história e os arquétipos que compõem os personagens. E assim, se você pesquisar no Google, você vai encontrar vários esquemas do que é chamado de a jornada do herói. Mas eu recomendo a leitura do livro para você conhecer a fundo cada uma dessas etapas. Lá no meu blog eu coloquei um infográfico, se você tiver aí a curiosidade para pelo menos dar uma olhada como é que ele funciona. Eu recomendo muito essa leitura, ajuda muito a gente esquematizar a nossa história. Passo número 4. Eleja um cúmplice e se comprometa com ele. Escolha uma pessoa de confiança, seja sempre sincera com você e que você sabe que vai te criticar quando for preciso, se possível que também represente o público-alvo da sua história, aqueles que você deseja alcançar com as suas palavras. Conte para ele: estou escrevendo um livro. E talvez você tenha que vencer a vergonha para fazer isso, porque eu já tive que vencer. É difícil no começo. E daí, se essa pessoa se interessar, conte a sinopse da sua história para ele ou para ela. Mas conte com confiança, como se aquela história já tivesse contratada pela editora dos seus sonhos. Se você não acreditar no seu livro, quem é que vai acreditar?
Conte a sinopse, deixe algumas surpresas no ar, sem revelar. E o mais importante, não conte o final. Na hora que o seu cúmplice falar, e aí o que acontece? Você vai fazer a ele a pergunta mágica. Quer ler? Se ele não se empolgar, se ele não aceitar, não tem problema. Você só escolheu o cúmplice errado. Vá atrás de outra pessoa, repita o procedimento e quando você encontrar alguém que esteja disposto a conhecer a sua história, transforme esse seu cúmplice em seu leitor beta. Isso, ele vai ser aquele que vai receber os seus capítulos ou blocos de capítulos à medida que você for escrevendo. Para que isso? Primeiro, para você ter um teste do seu público. Esse seu leitor beta vai ler, vai te passar os sentimentos dele, as reações dele, o que ele está achando, de quem que ele está gostando e quem não. E você, como escritor, vai fazer o teste. Poxa, era exatamente isso que eu queria provocar. Opa, não é bem por aí que eu queria que meu público fosse. Acho que vou ter que trabalhar melhor alguma coisa. E o segundo maior benefício de você ter um cúmplice é você estará comprometido com outra pessoa além de si mesmo para escrever o seu livro. Então sabe aquelas tentativas que você já teve de começar a escrever, desanimar e parar? É porque você só estava comprometido consigo mesmo. Se você tiver outra pessoa ali, lendo e acompanhando seus capítulos, falando, viu, quando é que você vai mandar outro? Eu tô louco pra saber o resto. Aí você vai ter uma empolgação extra para continuar a escrever, uma motivação a mais. E aí vem o passo 5. Adivinha qual é? Passo número 5. Agora sim, comece a escrever. É isso mesmo, você vai perceber que seguindo esses passos, o momento de se sentar e escrever vai ser muito mais tranquilo, vai ter muito menos fatores que normalmente nos distraem, comprometem a nossa empolgação e a nossa criatividade. É como um motorista que se senta no carro já com a rota muito bem traçada no mapa. Ele já sabe cada curva que ele vai fazer, cada rua pela qual ele vai entrar, ele só precisa dirigir e aproveitar a paisagem. É isso que você vai sentir agora. Você já tem todos os detalhes da sua história definidos, todas as pesquisas feitas, já conhece bem seus personagens. É só escrever. Durante a escrita, se for batendo aquela insegurança, as respostas do seu leitor beta vão te ajudar a entender se você está no caminho certo. E algo muito importante para você ter em mente nesse momento é: primeiro, quando você mandar os capítulos ou blocos de capítulos para que ele leia, não mande comentários, justificativas, explicações. Deixe ele totalmente livre para tirar todas as conclusões que ele precisa ter. Porque afinal você não vai se materializar ali diante do seu leitor toda vez que ele for começar a ler um capítulo, vai? Então, analise bem as respostas do seu leitor beta e esteja preparado até mesmo para as críticas negativas. Quando elas vierem, não tente argumentar, não tente justificar. Se ele sentiu aquilo, pare e olhe para o seu texto com muita humildade. Será que realmente isso faz sentido? Será que eu preciso melhorar alguma coisa aqui? É muito importante a gente saber ouvir críticas e transformá-las em atitudes. Quanto mais tranquilo e livre de preocupações for o processo criativo, melhor ele vai fluir. E você vai perceber que as chances de você abandonar sua história no meio do caminho agora serão muito menores. Gostou das dicas? Eu espero que isso realmente te ajude, você coloque a sua história no papel e faça muito sucesso. Nos próximos vídeos eu quero abordar quais são os próximos passos. Já estou com uma história escrita, o que fazer agora? Tenho vontade de publicar? Qual caminho eu devo seguir? E se você tiver perguntas específicas, manda para mim aí nos comentários do vídeo ou do meu blog que eu vou ter a maior alegria em responder. Falando em perguntas, eu selecionei algumas aqui para responder para vocês. A querida Vanessa Bonancini Fernandes me mandou aqui a pergunta: mesmo tendo talento para escrever, como fazer para colocar as ideias em ordem, ter um começo, meio e fim coerentes? Acredito que os passos desse vídeo já responderam boa parte das perguntas da Vanessa, mas é importante a gente prestar atenção se o nosso livro está com pontas soltas. Por exemplo, você teve a ideia no começo de colocar um mistério e esqueceu de resolver esse mistério no final? Ou colocou um personagem que apareceu com uma finalidade e terminou com outra? Então é por isso que é importante, durante todo o processo de criação, todo o processo de escrita, você ter em mente a função de cada personagem, de cada acontecimento, coisas que você abriu lá no começo e precisa fechar no final. Tudo isso precisa estar em seu roteiro e acontecer na sua história. E a Mariana Cavalcante também fez a seguinte pergunta: qual o segredo para seus livros grudarem na cabeça dos leitores? Que bom que isso acontece, né? Bom, eu acredito que um livro, para grudar na cabeça de um leitor, ele tem que ser mais que um entretenimento. Ele tem que provocar sentimentos, reações.
E como é que a gente faz isso? Tendo personagens muito fortes. Você pode escrever uma cena linda, mas se o seu leitor não estiver conectado com a alma do seu personagem, dificilmente ele vai se emocionar tanto. É diferente você ouvir a respeito de uma história que aconteceu com um estranho ou ouvir essa mesma história se ela tiver acontecido com uma pessoa que você ama, uma pessoa que significa algo pra você. A emoção é muito mais forte, né? Então faça com que o seu personagem signifique algo para o seu leitor. Deixe que seu leitor se conecte com a alma dele. Isso é muito importante, porque se ele não se conectar, a chance dele fechar seu livro e abandoná-lo para sempre é muito grande, né? Outra pergunta que eu achei muito legal foi da Cássia Minha. Talvez você pudesse fazer um vídeo com dicas para quem está começando a ter coragem de continuar. Não foi fácil convencer a minha filha de que tudo daria certo. Cássia, em primeiro lugar, quando a gente se senta para colocar uma história no papel, a gente não tem garantia de nada. Esse não é o momento de você pensar se vai ser publicado ou não, o que as pessoas vão achar, se eu vou ser criticado, se vai dar certo. É o momento de você criar. Dê essa dica para sua filha. E você aí que está escrevendo também, tenha isso em mente. Eu, nos primeiros livros que eu escrevi, durante os 10 longos anos em que eu não publiquei nada, era isso que me movia. Eu pensava, mesmo que eu nunca publique uma única página, eu estou escrevendo porque eu amo. Se não der certo, se der certo, você escreveu um livro. Isso ninguém vai tirar de você. Esse livro é seu, está escrito, é a sua vitória. Se você não escrever, você nunca vai saber se daria certo ou não. Então o primeiro passo é você concluir o seu livro e deixar a sua arte, a sua alma fazer esse trabalho. Então deixa toda essa preocupação de vai dar certo ou não, para depois que você escrever a história. O primeiro passo é ter a história escrita. Esse foi o segundo vídeo da série Sou Escritor e Agora. Aguardo seus comentários, suas perguntas e as suas sugestões para esse canal, para que ele fique cada dia melhor para você. Beijos e até a próxima terça-feira. Passo número 4. Recomeçar. Passo número 4. Passo número 4. Passo número 4. Meu Deus, eu tô enrolada. Você estará comprometido com outra pessoa além de si mesmo? Não, telefone. Agora vai.